Olá pessoal, tudo bem? Michael Luiz quem fala. Hoje a gente vai trazer mais 3 experiências minhas a nível paranormal, né? Eu acho que esse é o melhor nome que a gente pode dar para algo que a gente não compreende, para situações que não se enquadram no nosso sistema atual de educação, né? Pois bem, o que eu vou relatar para vocês aconteceu na cidade de Taguatinga, em Brasília, Distrito Federal. Tinha cerca de 12 anos, por aí. Estávamos eu e o meu irmão dormindo já no quarto, né? Era aproximadamente 1h30, 2 horas da manhã. E eu estava sentindo dificuldade de dormir, alguma insônia inesperada, não sei o motivo. Meu irmão estava na cama ao lado. E quando eu era criança, eu tinha o costume de colocar, né, o pé um pouco para fora da cama. Coisa de criança, né? A gente vai se mexendo, acaba sonhando com alguma coisa, enfim. Mas eu naquele período, como eu estava com insônia, a minha vontade era de querer dormir. Por isso que a gente fica um pouco agoniado, né? Se mexendo bastante na cama, né? Até ver se pega no sono. Pois bem, numa dessas, de eu colocar o pé para fora da cama, eu senti alguma coisa esbarrando no meu pé. E essa coisa esbarrou no meu pé de baixo para cima. Então tinha a altura mais ou menos ali da minha cama. Eu fiquei com muito medo nessa hora. Como sempre, tem coisas que eu não contava para os meus pais por receio que eles iriam pensar, né? Se uma criança tem uma tendência de imaginação muito fértil, né, julgado isso pelos adultos naquela época, você imagina uma criança expondo muito essas informações, né? No mínimo teria algum problema psicológico, tem imaginação muito fértil, enfim. Mas voltando à situação, quando eu senti tinha alguma coisa esbarrando no meu pé, eu sabia que era algo baixo porque eu consegui sentir a superfície daquilo, e eu sabia que não eram os meus pais porque a porta do nosso quarto estava fechada e toda vez que ela abre ela faz um ranger, né? E ela não rangiu, então aquilo que esbarrou no meu pé, tocou no meu pé suavemente, veio realmente de baixo para cima. Eu fiquei com muito medo, como qualquer outra criança, né? Coloquei meu pé de volta, recolhi. Eu estava mais ou menos coberto, né? Quase até o ombro, né? Com cobertor. Naquele instinto de medo, né? A gente pega o cobertor e começa a cobrir a cabeça, né? Então eu passei por tudo isso também. Foi um momento pavoroso. Eu já não tinha muito sono, fiquei sem sono nenhum e fiquei com medo de sair do meu quarto, imaginando que tivesse alguma coisa lá, que o tempo que eu levantasse da cama eu me deparasse com algo, talvez que fosse me causar mais trauma ainda. Então, por puro instinto, eu resolvi ficar debaixo do cobertor até o dia nascer. Sem dormir, fiquei pensando naquilo, se eu conseguiria ouvir mais alguma coisa. Não consegui pregar o olho a noite inteira. Como se não bastasse, suei a noite inteira também. E suei frio. Eu estava sentindo muito frio, a minha queda de pressão era muito alta, mas para uma criança, né? Não é comum a criança ter queda de pressão. Eu tive porque aquilo ali me desgastou emocionalmente, né? Era algo que eu nunca tivera passado, né? Então a primeira reação que a gente tem é de pavor. Pois bem, algumas horas depois, a minha mãe, ela veio até o quarto, abriu a porta, né? Eu olhei para ela um pouco assustado, ela até perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, não, nada, eu tive dificuldade de dormir, não dormi bem, o olho já um pouco cansado. Ela foi tocar na minha cama, né? Ela percebeu que a cama estava toda molhada, então tinha suor na cama, né? Eu tô expondo isso só agora, depois de tantos anos, né? E eu guardo como se tivesse acontecido ontem. Não sei se alguém possui alguma história estranha, um pouco bizarra, que esteja ouvindo esse vídeo agora, quiser compartilhar também, eu vou deixar o e-mail na descrição do vídeo, e aí se você tiver algum relato para fazer, mande pra gente que a gente vai ler aqui também, que vocês possam participar. Eu quero que vocês saibam que esse tipo de coisa, pessoal, acontece com todo mundo. Acontece com boa parte da população. Só que a gente fica naquele receio de falar com família, falar com amigo. Então rola aquela insegurança muito grande, né? Para ter liberdade de falar sobre o que a gente quer. E a gente acaba sendo taxado como doido, como maluco, tá abordando sobre certos assuntos, né? Nada fora do comum dentro de uma sociedade tão fechada, né? Naquilo que já vive, né? Esse foi meu primeiro, né? O segundo relato que eu vou passar aqui para vocês foi também quando eu tinha por volta dos meus 12 anos. Eu tinha visto no mesmo quarto, né? Talvez eu coloque até na descrição aí da imagem do vídeo,
o endereço onde era a residência. Não é mais a nossa residência, eu não moro mais lá. Hoje já nem é mais uma casa, é uma loja, né? Mas era um local onde aconteciam coisas muito estranhas. Mas enfim, essa experiência ocorreu também quando eu tinha 12 anos. Estávamos eu e meu irmão de novo, dormindo. Novamente estava com insônia. Provavelmente a insônia é um sintoma de alguma coisa estranha no ar. Só que eu, como criança, não sabia. A gente não sabe de nada. A gente só sente e quando não entende fica apavorado. É de praxe. Né? É algo que é recorrente. A gente não sabe, fica com medo. Ou fica com medo, ou congela, ou corre. Alguns instintos básicos são acionados nesse momento. Né? Isso também acontece com adultos, né? Mas o adulto depois ele para pensar. A criança, ela não sabe raciocinar direito sobre o que ela viu. Então ela fica com mais medo. Por isso que as crianças de hoje requerem muita atenção, porque elas são mais sensíveis a isso, né? Do que naquela época. Mas enfim, voltando ao caso, estávamos eu e meu irmão, a gente tinha uma TV de tubo, né? Aquelas TVs antigas, né? No nosso quarto, eu tinha o costume de olhar para a TV, eu não sei porquê, né? Não tinha nada na TV, mas eu sempre tinha o costume estranho de ficar olhando para a TV. E um dia esse costume estranho me custou uma visão de 2 olhos amendoados, né, na TV. E a gente sabe que quando quem é da minha época vai entender que quando você desligava às vezes a TV de tubo, ficava um pouco a imagem do canal onde você estava assistindo ali impressa na TV, né, no visor, né, no vitrô, até ir sumindo aos poucos. Eu e meu irmão já tínhamos desligado a TV fazia mais de 2 horas. Então não daria tempo para aparecer qualquer imagem. Hoje eu tenho plena convicção de dizer isso. Após ver esses dois formatos de olhos, né, eu chamei o meu irmão, pedi para ele dar uma olhada, para ele ver. E aí ele olhou e eu perguntei para ele: o que você está vendo? Ele me disse: eu estou vendo 2 olhos. E aquilo me deixou apavorado, porque a primeira coisa que eu queria que ele dissesse é que ele não estaria vendo nada, mas ele fez foi confirmar aquilo que eu tinha visto. E nessa época, 12 anos, eu já tinha visto alguns vídeos sobre ufologia. A minha dificuldade era lidar com os vídeos que falavam de abdução, né? Porque é algo que te deixa completamente impotente. Naquela época, eu criança não estudava muito. O primeiro contato que eu tive com o conhecimento de ufologia foi através de fitas de VHS onde mostravam relatos de pessoas que tinham sido abduzidas. Então eu acho que eu comecei com o pé esquerdo, né? Sem orientação, acabei assistindo e ficando com um pouco de medo, dormia com medo também, etc. Quando eu vi isso, eu associei aqueles vídeos, né, os processos de abdução, e não deu outra. Dali pra frente foi só insônia. Enfim, o meu irmão também passou pelo mesmo processo, né? Então ele vendo, ele conseguiu confirmar aquilo que eu tinha confirmado também. Novamente o mesmo processo, né? Foi cobrir toda a minha cabeça, meu rosto, né, a fim de tentar evitar que alguma coisa viesse a acontecer, né, um puro instinto, né, de criança, né. Então foi uma visão muito forte que a gente teve, porque eram olhos exatamente como os que a gente via, né, naqueles seres extraterrestres que eram relatados em processos de abdução lá pelos anos 70, anos 80 também, né, ou até antes, né, que são o conhecido como os Greys, né. Aquilo ali mexia muito comigo, né. Eu assistia a fita VHS e eu achava, né, aqueles seres muito feios, né. Uma criança ver isso no próprio quarto começa a entrar em parafuso, né. Ainda bem que eu apenas tive insônia, mas não foi uma experiência fácil, não. Aquilo foi o único dia, depois nunca mais aconteceu e meu irmão até hoje é testemunha disso. Meu terceiro relato aconteceu também por volta dos 13 anos aí, um ano depois, que tem a ver com alguma habilidade mediúnica que eu tinha na época, mas obviamente eu não sabia, porque eu nem conhecia o espiritismo ainda. Eu estava saindo da cozinha da minha casa. Para chegar até o quarto, eu tinha que passar por um corredor grande, onde à direita ficava o quarto dos meus pais, e seguindo mais adiante também à direita ficava o meu quarto. Pois bem, seguindo até o quarto dos meus pais, eu estava indo procurar a minha mãe. Eu adentrei no quarto dos meus pais, olhei para a cama, olhei para os armários, criados mudos, e aí eu vi meu pai saindo, né, fechando a porta do banheiro.
Então ele estava usando o banheiro. Ok, minha mãe não está aqui. O que eu fiz? Toquei, saí do quarto e fui até o meu quarto. Para minha surpresa e para o meu espanto, eu vi meu pai no meu quarto também. E aí eu dei um grito. E aí meu pai me perguntou: por que você gritou? O que aconteceu? E eu disse: eu acabei de te ver no seu quarto, né? Falei: não, isso não é possível, acabei de vir pra cá, ué. Então aquele foi o momento em que meu pai pensou que eu estivesse passando por algum problema. Essa não foi a primeira vez, né? Eu vi a imagem do meu pai praticamente em 2 lugares. Era o meu pai exatamente igual, sem sombra de dúvida alguma. Tempos depois eu fui perceber que na verdade eu tive acesso a algum registro de que ele já teria passado pelo banheiro naquele mesmo dia e de lá ido para o meu quarto. Então o que eu vi foi um acesso disso. Provavelmente se eu tivesse perguntado para ele no quarto dele, né, ou pelo menos para a imagem que eu estava vendo, eu não teria resposta alguma, porque não haveria interação. Então, na verdade, foi uma habilidade mediúnica que se manifestou pela primeira vez lá. Então, foi um breve momento. Foi pavoroso também. Como todos os que eu já passei, nunca são fáceis, né? É sempre difícil lidar com isso. Conversa vai, conversa vem. Meu pai perguntando, né? E eu disse: não, eu acho que eu vi coisa. Devo ter imaginado alguma coisa, né? Porque o que adianta eu defender isso até o fim quando nem eu mesmo sei do que se trata? E aí você vai guardando isso para si, né? Bom, esses foram os meus 3 relatos de hoje. No próximo vídeo eu vou colocar mais 3 relatos também para a gente poder ir se conhecendo melhor. Ok? Bom, sobre o IPDC, né, eu prometi falar para vocês. IPDC, qual que foi a motivação da criação do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Consciencial? Foi a ausência e fragmentação de informação, pessoal. Ao longo da minha vida, você só não vai obtendo resposta para aquilo que vai acontecendo consigo, né? Isso eu falo no meu caso, né? Se fosse simplesmente uma mera curiosidade de eu correr atrás de alguma informação, simplesmente por querer saber mais, isso talvez me levaria a um estudo dentro de algum dogma e eu me sentisse confortável com esse tipo de estudo. Mas absolutamente nada do que já aconteceu comigo foi explicado e nem aceito dentro de dogma nenhum. Então, novamente, até voltando, né, frisando essa questão de dogma, para mim não foi algo ruim, foi uma passagem breve, né? Então eu fiz, não tive conformidade com aquilo que estava sendo lido e aprendido e tinha muita incompatibilidade com o que eu estava vivendo e aquilo ali que eu estava presenciando, né? Então eu fui me afastando por esse motivo. Eu queria um conhecimento mais aberto, que me desse mais alavanca para poder comparar com aquilo que estava acontecendo comigo. Hoje eu tenho plena consciência do que acontece comigo, diferentemente daquela época, porque hoje já existe base teórica e prática para isso, ok? Então a motivação para a criação do PDC é exatamente isso, a ausência de informação e fragmentação de informações. Eu resolvi montar eu mesmo o próprio acervo que me justificasse aquilo que acontece comigo. Provavelmente acontece com outras pessoas também, mas aí vai depender de vocês me enviarem algum relato, algum e-mail para que eu possa entender que isso realmente acontece de fato, certo? Bom, os princípios do IPDC são quais? Neutralidade, pesquisas, evidência e individualidade. O que é neutralidade, pessoal? Tudo que eu vou estudar aqui, que eu vou analisar junto com vocês, vai ser ponto de critério de algo que venha a ser sensato, que venha a ter um bom senso ao uso de aplicação no dia a dia da gente, tá? Mas a neutralidade é importante nesse sentido, porque se eu tiver uma opinião formada, eu vou acabar criando novamente aí uma esfera dentro daquilo que eu gosto e aí eu vou acabar me fechando demais também. É lógico que todo conhecimento ele requer a sua esfera, né? Mas a esfera onde eu atuo, ela não pode ser tão pequena assim. Ela tem que ter um equilíbrio entre o que está dentro e o que está fora, né? Se eu me fechar só para o que está dentro, então para mim já teria alguma coisa errada. Pesquisas, né? As pesquisas estão relacionadas ao volume de informações, ao IPDC. As evidências
dias eu vou trazer alguns convidados para virem até o IPDC para poder fazer entrevistas, alguns relatos de alguns vídeos que eu vou poder comentar com vocês aqui também. Enfim, nós vamos interagir de diversas formas e isso tudo vai ser exposto tanto na página do Face como aqui nos vídeos pelo YouTube. Individualidade. Por que individualidade? Porque acima de tudo a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Como eu disse, embora se tenha aqui no IPDC a questão de neutralidade para trabalhar com pesquisas, é necessário entender que quem não está acostumado com isso deve ter, né, por direito, né, a sua individualidade preservada. Então, se tiver alguma opinião contrária àquilo que eu digo em algum momento, isso vai ser respeitado acima de tudo, né? O que vai ser debatido dentro do IPDC são pesquisas, fatos, bom senso, dentro de uma neutralidade, evidentemente, tá ok? Eu tenho uma linha de raciocínio, tá certo? Mas o IPDC ele não vai abrir para todo tipo de área de conhecimento, e eu vou dizer por quê. Porque são muitas e como eu sou um só, infelizmente não tem como trazer tudo. E para eu trazer qualquer coisa aqui para vocês, eu tenho que estudar e ler antes. Mas jamais eu vou dizer que eu seria dono da razão apenas por isso, né? É apenas um debate amistoso de fenômenos que ocorrem e muitas vezes a gente não sabe explicar por que ocorrem, como ocorrem, ok? A necessidade da criação do IPDC, ela se deu da possibilidade, né, da gente trazer consciência e aplicar as técnicas, mas sempre sendo direcionadas para o bom senso, né? Nunca algo assim que é ruim porque alguém acha alguma coisa, né? A gente vai sempre se basear em fatos. A questão é, existe uma aplicação para o dia a dia? Existe. Ela vai fazer bem para você, para o seu psicológico, para o seu emocional, para o seu físico? Então, acreditamos que ela seja bem-vinda. Quando isso começa a trazer para você uma forma de lidar com a vida, muitas vezes autodestrutiva pela nossa personalidade, então é algo que já não seria bem visto pelo IPDC, embora tenham conhecimento ou bagagens variadas, né? Existe um filtro de seleção aqui dentro do Instituto e a gente vai usar eles sempre que tiver um conhecimento novo a ser pautado, ok? A nossa contribuição, pessoal, o que vai ter no IPDC, né? Só vídeo? Então vamos lá, no IPDC eu estou trabalhando nisso atualmente, né? Vão ter cursos online e presenciais, tá? Palestras, seminários, hangouts, entrevistas, lives, enquetes e outras coisas, né? Nós vamos interagir com vocês das diversas formas. Vocês vão ver aplicações de eventos, de experimentos de paranormalidade em vídeo ou até mesmo em live, né? Se for possível. Vão ver também eu realizando alguns testes de transcomunicação instrumental. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, que em outras palavras, comunicação com outros níveis de consciência, em outros níveis de matéria, né? Tanto em imagem como em som. Vou fazer lives ao vivo, mostrando para vocês captações e possíveis traduções, né? Que nem sempre são possíveis de serem decodificadas. Às vezes você precisa de um tempo maior e aí o vídeo é gravado e depois eu exponho. Mas de qualquer forma é uma maneira interessante de interagir com vocês, tá ok, pessoal? Então o IPDC ele vai trazer tudo isso e muito mais, tá? Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam satisfeitos com essas informações. São poucas, mas à medida que a gente vai prosseguindo, o próprio tempo do vídeo vai aumentando, né? Então é um tempo razoável só para a gente bater um papo, sem compromisso e se conhecendo aos poucos, tá ok? Os vídeos que terão maior duração são os vídeos onde eu realmente vou entrar com o assunto em pauta para poder explanar isso com vocês, tá certo? Nós vamos falar no próximo vídeo sobre outros eventos aos quais eu passei, né? Outras situações de vida. No terceiro vídeo é que nós vamos começar a trabalhar com as matérias que correspondem lá na página do Face, onde estão escritas lá, tá ok? Pessoal, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixe o seu like, ajuda a divulgar o nosso canal. O conteúdo é pouco agora, mas com o tempo e devagar ele vai crescendo, tá ok?
Obrigado a vocês e a gente se vê na próxima. Até mais.